Olá pessoal, eu sou o professor Petrônio Castro, mais uma vez aqui, eu com um tema de vendas e negociação para concursos da área bancária. No último concurso de 2021, caíram 3 questões, tá? 2 no Banco do Brasil e uma no concurso da Caixa. Professor, esse assunto de hoje é qual? Estratégias genéricas de Michael Porter. Professor, onde está isso no programa? Pois é, pessoal, não vai ter esse termo. Se você pegar, por exemplo, o concurso do Banrisul, o programa é idêntico ao programa do Banco do Brasil de 2021. Tá? No concurso do Banco do Brasil caíram 2 questões que são as últimas que eu vou fazer nesta aula. Nesta aula a gente vai ver a teoria e vai fazer várias questões. Você pode baixar o PDF aqui na descrição do vídeo. Então, esse tema faz parte de Noções de Estratégia Empresarial, que está no seu programa. Noções de Estratégia Empresarial, você precisa estudar muita coisa. No nosso curso online, tá? Que eu tenho, bem baratinho, nem vou dizer o preço, para você não correr logo e comprar, não se assustar, achar que não presta, que é sensacional. No nosso curso, que ele serve para o Banrisul, serve para o Banco do Brasil, serve para o BASA, a gente vai alterando o conteúdo lá dentro à medida que vão saindo os concursos. Esse curso com teoria, exercícios, 40 videoaulas, apostila em PDF, muita questão da Sesgran Rio, você consegue adquirir no site petroniocastro.com.br. E nesse nosso curso, essa matéria de noções de estratégia empresarial é bem grande. A gente fala de planejamento, organização, a gente fala de matriz SWOT, matriz BCG, matriz de Ansoff, a gente fala de muita coisa que tem chance de cair. Mas de todos esses temas que tem lá, o mais importante é esse que eu trouxe hoje aqui. Porque ele foi o tema que caiu, tá? Esta tela é o objetivo da nossa aula. Você precisa entender isto aqui, tá? Então eu começo mostrando para saber qual é o objetivo da aula, tá? Eu vou explicar passo a passo para que você não erre nenhuma questão desse assunto, que é muito fácil. Estratégias genéricas de Michael Porter. Pessoal, vou já mostrar, mas assim uma introdução. Resumindo a ópera, só existem 3 estratégias, tá, que uma empresa pode ter para se comportar no mercado em relação aos seus concorrentes. É a diferenciação, é a liderança em custo ou liderança pelo custo e o foco ou enfoque. Só são 3. Dependendo da questão, vira 4. Por que, professor, vira 4? Porque foco pode ser foco em diferenciação ou foco em custo. Então, na pior das hipóteses, são 4 as estratégias. Vai se cair na prova. Quantas são as estratégias genéricas de Michael Porter? Só 3. Quais são? Diferenciação, liderança em custo e foco. Professor, quando é que a gente vai usar cada uma? A empresa pode usar mais de uma? Pode. Pessoal, vai com calma que eu vou te explicar isso bem direitinho, em poucos minutos, tá? Não pode ser só 2 minutinhos, mas bem explicadinho. Quando chegar a hora dos exercícios desse vídeo, você não vai errar nenhum e nunca mais vai esquecer esse assunto, tá bom? Então a gente vai falar de vantagem estratégica, tá? Vai falar de alvo estratégico. Calma lá, vamos bem devagarinho começar. Então, as estratégias genéricas de Michael Porter. Então, as estratégias genéricas são métodos utilizados para superar os concorrentes em uma indústria. Professor, mas o banco cobra e o banco não é uma indústria. Pois é, só que as estratégias genéricas de Michael Porter foram criadas por Michael Porter para a indústria, mas ela se aplica ao mercado de serviços, tá? De produtos manufaturados, no caso a indústria, tá? Qualquer área, tá bom? Como é que funciona? Primeiro, as empresas, para poder ela decidir qual a estratégia ela vai usar, elas devem escolher uma posição dentro da estrutura da indústria. Um posicionamento. Então, bora começar. Só existem 2 posicionamentos. Posicionamento
tá? No núcleo do posicionamento está a vantagem competitiva. Só existem dois tipos básicos de vantagem competitiva. Você vai montar uma loja de brigadeiro na sua rua, tá? Para concorrer, tá, com o mercado. Bem, você vai montar uma loja de brigadeiro, ou você vai ter que vender o brigadeiro mais barato, para isso você vai ter que ter custos bem baixos, ou você vai ter o brigadeiro mais gostoso, mais gourmet, mais delicioso do mercado. Então só existem duas vantagens competitivas básicas, ou é o menor custo, ou é a diferenciação. Essa é a primeira coisa. Então você que vai montar sua lojinha de brigadeiro, você vai ter que decidir, peraí, eu vou ter o brigadeiro mais barato da rua. Ou então, eu vou ter o brigadeiro mais diferente, mais delicioso da rua. É a primeira coisa que você precisa decidir. Ou eu vou ter o celularzinho Xing Ling mais baratinho, ou eu vou ter aquele diferentão da Apple. Qual dos dois eu vou ter? Primeira coisa é o mais barato ou o mais diferente, o mais top? Bem, primeira coisa a empresa tem que definir é qual é a sua... Isso não é a estratégia ainda. Eu estou decidindo... Sabe o que eu estou decidindo para você entender? Eu estou decidindo, pessoal, aqui em cima, ó, se eu vou ter o menor custo ou se eu vou ter a diferenciação. É a primeira coisa que eu estou decidindo, tá? Então, a gente tem... O menor custo é chamado de posição de baixo custo. A diferenciação é chamada unicidade observada pelo cliente. Aquele brigadeiro é único, é top, unicidade observada pelo cliente. Então, menor custo. Se você optar por menor custo, você vai ter uma posição de baixo custo. O que é isso? É a capacidade de uma empresa de projetar, produzir e comercializar um produto comparável com o seu concorrente, com mais eficiência do que os seus competidores. Se você faz com mais eficiência, você faz os recursos renderem. Eu tenho uma aula aqui no canal de eficiência, eficácia e efetividade maravilhosa. Mesmo não estando no teu programa, vale a pena você assistir. Então, se ele produz com mais eficiência, é porque ele otimiza o uso dos recursos. O dinheiro, o tempo, as pessoas. Com isso, ele vai ter o menor custo. Agora, o que é a diferenciação? Enquanto vantagem competitiva, é a unicidade observada pelo cliente. É a capacidade de proporcionar ao comprador do brigadeiro um valor excepcional e superior em termos de qualidade, características especiais ou serviços de assistência numa indústria. Então, a primeira coisa que uma empresa tem que fazer para decidir qual das 3 estratégias genéricas de porta ela vai usar é escolher a sua vantagem competitiva, o seu posicionamento. Se é menor custo, posição de baixo custo, ou diferenciação, unicidade observada pelo cliente. A segunda coisa, agora, pessoal, é você escolher... Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. A segunda coisa, eu já escolhi aqui em cima. Já escolhi posição de baixo custo e unicidade observada pelo cliente. Agora eu preciso escolher o alvo estratégico, se é um alvo amplo ou um alvo limitado. Se é no âmbito de toda a indústria ou apenas o segmento da indústria. Eu escolhendo aqui em cima, escolhendo aqui embaixo, eu vou poder cruzar e decidir qual é a minha estratégia. Então a segunda coisa, que é a outra variável a ser considerada sobre o posicionamento, é o âmbito competitivo ou alvo estratégico. De acordo com a escolha da empresa, o âmbito competitivo ele poderá ter um alvo amplo ou um alvo limitado. O que é um alvo amplo? No âmbito de toda a indústria. Tá? E o que é um alvo limitado? Apenas em um segmento particular. Por exemplo, se eu vou produzir brigadeiro para vender em todo o Brasil, é um alvo em toda a indústria. Eu vou vender leite, latas de leite, pacotes de leite. É em todo o Brasil, então é um alvo amplo. Eu vou concorrer com todos do Brasil. Não, eu vou fazer um brigadeiro para vender só na minha rua, só no meu bairro. Aí é um alvo limitado, apenas um segmento particular. Tá? Eu vou preparar para concursos públicos para todo o Brasil. Todo o Brasil. Por exemplo, todo o mundo. É amplo. Não, eu vou preparar só para o meu bairro. É uma turma presencial. É um alvo limitado.
Então você precisa decidir duas coisas. Primeiro, qual vai ser a tua vantagem competitiva? Um cursinho preparatório para concurso na área de vendas e negociação. Ele vai ser o menor custo ou ele vai ser o top, a unicidade observada pelo cliente? O meu curso você vai ter as duas coisas, tá bom? Agora, depois tem que escolher. Vai ser em toda a indústria, em todo o Brasil ou só em um pequeno segmento particular? Dito isto, cruzando essas informações, Porter identificou 3 e não 4. Se cair na prova, quantas são as estratégias genéricas? Você vai dizer que são 3, que podem ser usadas separadamente ou em conjunto para criar uma posição sustentável a longo prazo. Eu tento usar em conjunto. Estratégia de liderança pelos custos, liderança em custos ou pelos custos, estratégia de diferenciação e estratégia de foco ou enfoque. Não confunde, eu vou devagar. Não confunde vantagem competitiva, diferenciação, com estratégia genérica de diferenciação. Tá bom? Não pode confundir. São 3 as estratégias genéricas: liderança pelos custos, diferenciação e foco ou enfoque. Então, pessoal, para encerrar, para a gente fazer os exercícios, funciona assim. Professor, volta para a história do brigadeiro. Professor, eu vou fazer brigadeiro para vender só na minha rua. Presta atenção. Se você, pessoa vai ser, esquece um instantinho se é o mais barato ou se é o mais gostoso, o mais diferente. Eu vou vender brigadeiro só na minha rua. Só na minha rua. É um alvo amplo? É no âmbito de toda a indústria? Ou é um alvo limitado? Apenas em um segmento? Apenas na tua rua? Ah, professor, é apenas na minha rua. Então é um alvo limitado. Então não tem dúvida. A estratégia que tu vai usar é foco. Foco ou enfoque. Então, se eu vou vender só na minha rua, eu não posso jamais usar liderança em custo? Não. Eu jamais posso usar diferenciação? Não. Porque liderança em custo e diferenciação é somente se o alvo for amplo, se for todo o mercado, toda a indústria. Por isso que alguns autores subdividem. Se eu vou vender só na minha rua o brigadeiro, eu vou ter a estratégia de foco. Mas eu vou vender o brigadeiro na minha rua o mais gostoso. Então é foco em diferenciação. Eu vou vender o brigadeiro mais barato da rua. É foco em custo. Mas o Michael Porter só disse foco ou enfoque. Mas a Sage Gran Hill cobra isso aqui, hein? Cobra, tá? Inclusive, foco em diferenciação pode ser chamada de diferenciação focalizada. Tá bom? Cuidado com isso aqui, tá bom? Então, professor, não, eu vou vender brigadeiro, cresceu o meu negócio, eu vou vender brigadeiro para o Brasil inteiro, ou até para o mundo inteiro. Então agora você vai vender brigadeiro, o alvo que você escolheu para estratégico é toda a indústria. Então agora, já te digo uma coisa, a estratégia que você vai usar não é de foco. Eu vou vender o brigadeiro mais barato do Brasil. Pronto, você vai vender. Olha, se é o mais barato do Brasil, você está dizendo que é menor custo. Se é menor custo, cruza com alvo amplo, liderança em custo. Não, pessoal, eu vou vender o brigadeiro gourmet mais top do Brasil. Bem, aí você escolheu não o menor custo, não a posição de baixo custo. Você escolheu a diferenciação. Olha, essa diferenciação é diferente dessa. Tá? Você escolheu o diferente, a unicidade observada pelo cliente. Aí você faz assim, com um X, como se fosse assim um X. Tá? Como você vai vender em todo o Brasil, cruza. Onde cruzou? Bem aqui, diferenciação. Agora, lá na tua rua, no brigadeiro, pessoal, eu vou vender o brigadeiro mais gostoso. Tá aqui. Tem menor custo e tem diferenciação. Ok. Só que quando você diz aqui, eu vou ter um alvo limitado, só minha rua. Quando você cruza bem aqui. Foco. Ou aqui é foco. Só que aqui é foco em diferenciação. Aqui é foco em custo. Deu para entender como é fácil? Sem dizer na prova, uma empresa resolveu montar um novo celular para vender em todo o Brasil, em todo o mundo. Aí tu diz, só tem 2 possibilidades. Ou é diferenciação ou é liderança em custo.
Ele vai trabalhar para ter os menores preços e custos possíveis. Opa! Menor custo. Todo o Brasil, liderança em custo. Vai trabalhar para vender em todo o Brasil o mais top. Cruza, diferenciação. Tudo bem? Bora ver com o exercício. Com o exercício a gente entende melhor. Deixa o teu like, deixa o teu comentário, ajuda o professor. Tá? Eu dou aula há 30 anos para concurso público, mas só agora eu resolvi montar o meu próprio canal, porque tem um canal da Loja do Concurseiro. Eu sou diretor da Loja do Concurseiro. A Loja do Concurseiro tem mais de 500 mil de inscritos no canal. Lá tem muito vídeo meu, principalmente na área de administração, tá? A área de arquivologia, tem muito. Loja do Concurseiro. É um canal maravilhoso. Mas agora eu estou com o meu canal próprio também, para a gente dar uma atenção mais diferenciada. É bem legal. Vamos à primeira questão. Essa primeira é da FGV, mas eu trouxe muitas questões aqui, tá? Da SESGRAN Rio. Nossa primeira questão, só para puxar o assunto, diz assim: com relação às estratégias competitivas genéricas postuladas por Michael Porter, o enfrentamento das forças competitivas, para o enfrentamento das forças competitivas, analise as afirmativas a seguir. É por isso que está no nosso programa, porque o nosso programa ele fala em forças competitivas. O nosso programa de noções de estratégia empresarial. E essa estratégia competitiva de Michael Porter, ela serve para enfrentar as forças competitivas. Julgue os itens. As estratégias competitivas genéricas são liderança em custo ou liderança de custo ou pelo custo, que é a mesma coisa, certo. De diferenciação, certo. Foco, certo. O primeiro item está perfeito. A adoção da estratégia de liderança de custo. Pessoal, pensa rapidinho na hora da prova. Faz assim, ó. Liderança de custo está bem aqui. A adoção da estratégia de liderança de custo deve abranger todo o mercado. É verdade, professor. Se está aqui em cima, é alvo amplo. Se fosse aqui embaixo, era alvo limitado. Então, liderança de custo, que está bem aqui, necessariamente tem que abranger toda a indústria, tem que abranger todo o mercado. A estratégia de foco. Opa, bora lá. Foco. Foco é aqui, ó. Foco é bem aqui embaixo. Então, foco permite a diferenciação em determinado nicho de mercado. Nicho de mercado é um segmento do mercado. Só concurso para dentista, só concurso para farmacêutico, só o pessoal que é gordo, entendeu? É um nicho de mercado. Então, sim, tá? Sim, a resposta está correta. Por quê, professor? Porque a estratégia de foco pode ser foco em custo ou foco em diferenciação. Ou seja, permite a diferenciação em um nicho, em um pequeno pedaço do mercado. Tá certíssimo, tá bom? Tá certíssimo. Tá? A estratégia de foco permite a diferenciação em determinado, assim como permite a diferenciação, permite também o foco em custos, só que num determinado nicho de mercado. Tá bom? Tá? Então a resposta: todas as afirmativas estão corretas, tá bom? Vejam que foco permite, a estratégia de foco permite uma diferenciação e permite o foco em custo. O foco permite a diferenciação e permite a liderança em custos, mas em um alvo limitado, em um nicho de mercado. Tudo bem? E quando ele diz liderança em custo, necessariamente abrange todo o mercado? Sim, no âmbito de toda a sua indústria. Olha uma questão da SESGRAN Rio. Diz assim: uma empresa que planeja entrar em um novo mercado está definindo sua abordagem estratégica para os seus primeiros 15 anos de sua atuação. Seu alvo está no âmbito de toda a indústria. Opa, bora lá, bora lá. Aí você faz assim, ó, você faz assim. Seu alvo está em toda a indústria. Aqui é alvo toda a indústria, aqui só um segmento. Se ele já disse que está em toda a indústria, ou é diferenciação ou é liderança em custos. Aí ele continua.
Seu alvo está no âmbito de toda a indústria e a empresa busca como vantagem a unicidade observada pelo cliente. Aqui é custo, aqui é unicidade. Então é aqui, cruzou. Então qual é a resposta aqui? Aqui é o que, pessoal? Diferenciação. Presta atenção. Aqui você tem alvo amplo, olha para mim. Aqui você tem alvo limitado. Aqui você tem menor custo e aqui você tem unicidade observada pelo cliente, que é a nossa diferenciação. Ele disse que o alvo é amplo, em toda a indústria. Você faz um risco para lá. Depois ele diz, ele busca a unicidade observada pelo cliente. Corta aqui, este quadrante. Aqui é diferenciação, que é a resposta. Se o cruzamento fosse aqui, era liderança em custo. Se fosse aqui embaixo, era foco. Tudo bem? Questão da Sesgran Rio. Bora, olha só, foi o que ele falou. Unicidade observada pelo cliente. Tá. E depois ele disse, alvo em toda a indústria. Corta. Resposta, diferenciação. Tá bom? Outra questão aqui do professor Petrônio Castro. O proprietário de um curso preparatório para concursos especializados na área bancária, com apenas 2 salas de aula, localizada em um bairro nobre da capital. 2 salas de aula, localizado em um bairro nobre da capital. Só 2 salinhas, bairro nobre. Resolveu modificar sua estratégia de atuação. Visava a ganhos totais mais elevados a partir do aumento da qualidade dos cursos ofertados, oferecendo um diferencial através de apostilas com impressão colorida, atendimento personalizado aos alunos e carteiras confortáveis em sala de aula. Para tal, treinou professores, adquiriu novas carteiras e uma impressora a laser colorida de última geração. O caso descrito envolve a adoção de uma estratégia genérica de diferenciação, de liderança em custos. Lá em cima, nós temos lá os quadrantes, né, pessoal? Os quadrantes. Ele diz aqui, diferenciação. Aí bem aqui assim, liderança em custos. Aí olha como ele dividiu. Foco. Foco em diferenciação ou foco em custo. Só estou perdido. Não está perdido. Calma. Primeiro pensa no alvo. O cara tem só 2 salas de aula num bairro nobre. Esse cursinho dele é para toda a indústria? É para todo o mercado ou só é um segmento? Só um segmento. Meus queridos, minhas queridas, se é só um segmento, a resposta é foco. A resposta é foco. Porque ele tem só 2 salinhas de aula em um bairro nobre. Então não é para todo o Brasil. Ok. Agora, eu tenho que decidir se esse foco é em diferenciação ou esse foco é em custo. Ele pretende vender o cursinho mais barato ou mais top? Ficou claro que é o mais top, apostila colorida, etc, etc. Então, professor, é bem aqui, é foco em diferenciação. Foco eu já sabia porque o alvo é limitado. Bairro nobre, 2 salinhas. Pronto, foco. Foco em quê? Vai melhorar a qualidade, carteira confortável. Foco em diferenciação. Deu para entender, pessoal? Agora já deu, né? Agora é brincadeira para vocês. Não é isso? Alvo limitado. Se é alvo limitado, só podia ser foco. Alvo limitado só podia ser foco. Não é isso? Só que ele vai vender com baixo custo ou o mais top? O mais top. Foco em diferenciação. Bora lá, chegando à reta final aí, ainda não cheguei nas questões do Banco do Brasil e Caixa, hein? Por que eu deixei por último? Porque eu quero que quando chegue lá, você acerte a questão. Eles tentaram dificultar um pouquinho, mas se você entendeu a lógica, você não erra não. Olha essa questão aqui. O proprietário de um restaurante especializado em comida japonesa, com apenas 15 mesas, localizado no centro comercial da capital, resolveu modificar sua estratégia de atuação.
Então, esse proprietário do restaurante só tem um restaurante com 15 mesas de comida japonesa. Visava ganhos totais mais elevados a partir do quê? Da redução da equipe de atendimento e redução do preço final aos consumidores interessados nesse tipo de comida. Para tal, optou pelo formato self-service. Cada um vai lá e pega a sua comida, com venda por quilo no horário do almoço. O caso descrito envolve a adoção de uma estratégia genérica. Qual? Diferenciação? Foco em custo? Foco em diferenciação? Liderança em custo ou economia de escopo? Isso aqui não tem nada a ver. Professor, agora eu já sei. Claro que sabe. Se o cara tem um restaurante com apenas 15 mesas, localizado no centro comercial da capital, ele vai vender comida para o mundo todo? Não. Para o Brasil todo? Não. Então, com certeza, o alvo é limitado. Então, eu já sei que a resposta é foco, é aqui embaixo. Agora, é foco em custo ou foco em diferenciação? É aqui nessa ponta ou naquela outra ponta? Bem, ele vai reduzir o preço final. Vai mandar os garçons embora e a cada um que pegue sua comida. Então, é um foco em custo. Foco em custo. Ele vai trabalhar com menor custo ou com a unicidade? Com menor custo. Cruza esse com esse aqui. Foco em custo. Tranquila a nossa questão. Foco em custo. Bem aqui. Ele vai ter um restaurante japonês só com 15 mesas. Alvo limitado. Foco. Só que foco em posição de baixo custo ou unicidade observada pelo cliente? Baixo custo. Baixo custo com alvo limitado, foco em custo. E aí, estão gostando? Não deixa de deixar teu comentário. Olha aqui, 2021. Se você entendeu essa explicação, você está preparado para fazer uma questão diferente como essa. Banco do Brasil. Para implementar com sucesso uma estratégia de liderança em custos, todas as minhas aulas do meu curso são gravadas numa lousa como essa, sempre desse mesmo jeitinho, com muito comentário, com áudio de qualidade, nossa apostila, tudo isso que tem aqui, os esquemas, todos tem na apostila. Maravilhoso, tá? Não deixa de adquirir o nosso curso, petroniocastro.com.br. Então, olha, para implementar com sucesso uma estratégia de liderança em custos, uma empresa do mercado financeiro, após verificar... Peraí, Petrônio, deixa eu ir com calma. O cara falou aqui em liderança em custos. Deixa eu fazer aqui um quadradinho, tá? Ele falou aqui, Petrônio, em liderança em custo. É bem aqui. Se é bem aqui, ele vai vender barato e para todo o Brasil, todo mundo, sei lá. Não é isso? Vamos lá. Ele quer usar a estratégia de liderança em custo. Então, o que ele disse aqui? Que essa pessoa, após verificar a redução do custo de utilização pelo comprador e as características do produto, ele escolheu um produto único. Ele escolheu um produto considerado único pelos clientes. Não, né, pessoal? Se ele quer usar uma liderança em custos, ele vai vender o igual a todo mundo, só que barato. Ele não pode escolher um produto considerado único pelo cliente. Isso aí seria diferenciação. Vamos lá. Após analisar a paridade de preço e custo de um serviço, oferecer um serviço melhor do que o dos concorrentes em termos de atributo técnico, funcionalidade e confiabilidade. Não! Melhor, o produto melhor, isso é diferenciação. Ele quer liderança em custos. Após verificar o aspecto visual e funcional de um produto, ele ofereceu ao mercado um produto diferente e singular, diferente e único. Não, isso tudo que ele está falando é diferenciação, é o iPhone. Ele, após verificar os esforços de redução de custos quanto à sustentabilidade, ele fez com que seu custo total fosse menor do que o dos seus concorrentes. Agora sim, entendeu? Ele fez com que os custos totais dele fossem menor que os concorrentes.
logo ele vai vender mais barato. Olha a última. Após verificar as preferências dos potenciais compradores de um serviço, atendeu melhor ao seu alvo estratégico do que aos concorrentes do setor. Não! Se ele vai trabalhar com custos, ele não vai atender melhor, ele vai colocar menos funcionários, vai colocar coisas de qualidade mais baixa, mas vai ter o mais barato. A única aqui que combina com liderança em custos é, após verificar os esforços de redução de custos quanto à sustentabilidade do negócio, fez com que seu custo total fosse menor do que os seus concorrentes, tá bom? Essa é a ideia, pessoal. Liderança em custo. Ele tem que ter uma posição de baixo custo e não de diferenciação, unicidade. Outra que caiu muito parecida. Olha, lá no meu site, petroniocastro.com.br, tem esse produto baratinho. Nem vou dizer o preço, dá uma olhada lá. Completo. Ah, e tem também, eu sou professor de administração, arquivologia, administração de materiais. Toda vez que você for fazer um concurso na área administrativa, lembra de mim. Vai lá dar uma olhadinha, tá bom? Olha essa outra que também caiu no Banco do Brasil. Muito parecida, caiu em 2021. Para que o gestor de um banco implemente uma estratégia de posicionamento por diferenciação, visando a geração de valor superior para o cliente, deve-se buscar alinhamento entre elementos referentes à estrutura organizacional, sistemas de controle e políticas de incentivo. Assim, ao construir soluções orientadas a essa estratégia, é importante que ele identifique oportunidades relacionadas a... Pessoal, ele quer agora montar uma estratégia de diferenciação. Diferenciação, pessoal, presta bem atenção. Diferenciação está aqui em cima. Diferenciação quer dizer alvo amplo, todo o mercado. O banco vai trabalhar em todo o mercado e vai trabalhar com a unicidade observada pelo cliente. Coisas tops. Então, é importante que ele identifique oportunidades relacionadas à criação de equipes interfuncionais, recompensadas por assumir riscos e ao desenvolvimento de produtos inovadores. Gostei desta aqui. Mas por que não ler as outras? Estrutura, diferenciação, estrutura enxuta, poucos bancários, com sistemas de controle de custos estreitos e com foco na estabilidade financeira. Não, essa estrutura bem enxuta não é diferenciação. Isso aqui é liderança pelo custos. Como eu clicar aqui, vai estragar a questão, porque marcou o gabarito. Tá bom? Mas bora analisar as outras. Ele está falando de diferenciação, produção eficiente, focada em melhoria de processos e princípios contábeis conservadores. Princípio contábil conservador, não. Produção eficiente quer dizer baixar custo. Não. Margens baixas, preço baixo. Isso não é diferenciação. Estruturas simples, com autoridade decisória centralizada. Olha, e produção visando ganho de escala, ganhar na quantidade. Não é. Ao invés de ganhar na quantidade do brigadeiro, você vai vender um brigadeiro a R$10. Entendeu? É diferente. Todas as alternativas que eu risquei têm a ver com liderança em custo. Só que ele quer liderança, ele quer a estratégia de diferenciação. É desenvolver produtos inovadores. Essa é a ideia, tá bom? E a próxima questão, essa aqui, ó, diferenciação, né? É a coisa top, não tem nada a ver com preço baixo. E a sétima caiu no concurso da Caixa de 2021. Desde 2013, o setor bancário tradicional vem sendo afetado pela concorrência das fintechs. No início, muitas delas abalaram a estabilidade de grandes bancos, por oferecer serviços completos de um banco, porém sem agências físicas e com operações de baixo custo. Essa estratégia lhes deu capacidade de praticar baixas tarifas e ainda assim gerar uma lucratividade considerável. Desse modo, verifica-se que a estratégia genérica
de posicionamento das fintechs foi de... Pessoal, você tem que perceber o seguinte, elas trabalharam para quê? Para oferecer baixas tarifas, não é isso? Eles conseguiram operações com baixo custo. Então, é diferenciação? Não. Aí, olha, diversificação não tem nada a ver, expansão não tem nada a ver, extensão, aí a banca também ajudou a gente, né? Só pode ser aqui a resposta, liderança em custo. As fintechs abordam o mercado inteiro, você tinha que saber isso, e ela vai trabalhar com operações de baixo custo, já que não tem agência física, aluguel, etc. Liderança em custo. Pessoal, essa é a nossa aula sobre as estratégias genéricas de Michael Porter. Espero que tenham gostado. Não é um tema simplesinho, sinceramente, tá? Então, se você teve alguma dificuldadezinha, assiste de novo, faz de novo e procura mais questões para fazer. Com certeza, eu acho que foi útil para você. Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Valeu!